Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o dimensionamento dos disjuntores. O dimensionamento dos disjuntores ele é feito baseado com os disjuntores que a gente tem de mercado, né? Eu peguei um catálogo aqui da Stack, que é um fabricante muito famoso que a gente tem de componentes elétricos. Então tem Stack, tem Schneider, tem GE, tem WEG. Enfim, esse foi o que eu digitei no Google. O primeiro que apareceu foi da Stack, então eu peguei o da Stack. Aqui ó, é um catálogo, tem diversos produtos nesse catálogo deles lá, tá? Tem bloco de distribuição, tem uma porrada de coisa aqui. Só que eu vim direto para proteção em comando, mini disjuntores. Aqui no catálogo eu tenho os disjuntores de 3 kA, isso aqui é a corrente de curto-circuito dos disjuntores, tá? Eu tenho aqui de 6 kA barra 4,5, 10 kA. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem ideia do que é isso. Por que eu vou pegar de 3 kA e não de 6 kA? Deixa eu mostrar, então, uma exemplificação do canal do Mundo da Elétrica. Achei bem bacana isso aqui que ele fez. Os disjuntores de... Quanto maior essa corrente de curto-circuito de disjuntor, mais robusto ele fica. Quer dizer que ele tem uma capacidade de resistir a um surto de corrente maior. Então, por exemplo, o disjuntor de 10 kA, ele é mais robusto do que o de 6, e o de 6 é mais robusto que o de 3, por exemplo. Então, ele mostrou aqui ó, a diferenciação básica, a própria manoplazinha de manobra aqui para armar e desarmar o disjuntor. O de 6 kA ela é mais robusta aqui, ó, tem mais plástico aqui na lateral. Aparentemente ele é um pouco mais grosso também, tá? Aqui ó, de 3 kA é mais simples. Eu tenho uma diferenciação aqui no parafuso. O de 6 kA, o parafuso para fixação do cabo, ele é mais para dentro, né? Tem até uma isolação maior. Isso resulta numa proteção maior para a gente que vai operar, tá? O de 3 kA não. Só que o que vai definir essa corrente de curto-circuito é a nossa potência de entrada, né? Que é o transformador lá. Então a gente costuma utilizar 6 kA em residências bem maiores, né? Em comércios, tá? Para instalação elétrica de residências comuns, nossas simples residências aí, o de 3 kA nos atende bem. Então, a gente vai pegar esse manual esse catálogo da Stack aqui para poder pegar eles como referência. Nós temos aqui ó, disjuntores de 2 A, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63. São esses os valores de corrente nominal. Como é que eu olho o catálogo aqui? Eu preciso de um disjuntor de 10 A. A gente quer ele com a corrente de curto-circuito de 3 kA. 3 kA são 3.000 amperes, né? Eu vou pegar o de 3 kA aqui, corrente nominal de 10 amperes. Em nossas residências, nós vamos utilizar a curva C como padrão, porque atende bem, tá? Então, vamos supor, eu quero comprar um disjuntor de 10 amperes, esse da Stack, né? Com corrente de curto-circuito aqui de 3 kA. Eu quero curva C, monopolar, ou seja, para uma fase só, monofásico. Então eu tenho que ligar para a loja e falar com o vendedor assim, o vendedor, eu quero um disjuntor SSD 61C06, é o de 6, né, isso que eu falei. Eu quero de 10 amperes, então o SSD 61C10. Esse C10 é a curva C, 10 amperes. Aqui, ó, curva C, 16 amperes. Então, esse código que tem aqui, ó, ele é um código próprio do fornecedor. Se vocês forem comprar um disjuntor da Schneider, o código vai ser outro, tá? Eu só estou ensinando a vocês a olhar aqui, ó. Essas aqui são as características dele. Aqui, ó, monopolar, bipolar ou tripolar. E aqui, ó, eu vou e falo qual que é o código desse fornecedor, da Stack. Qual que é o código desse disjuntor da Stack. É só ouvir nessa tabela e olhar. Vocês podem olhar que tem um certo padrão, ó. Esse último número do código é a corrente nominal dele, ó. 63 de 63 amperes, 32 de 32 amperes
esse número 1 aqui do meio, ó, o C é que é a curva C, né? Tanto que aqui, ó, isso aqui é a curva B, tá tudo B aqui na frente, ó. Tudo B. Esse 1 aqui, ó, é porque é monopolar, é o número de fases. Isso aqui, ó, 2, tudo 2. No bipolar, tudo 2. Tripolar, isso aqui é tudo 3. Agora, esse SDD6, eu não faço a menor ideia, porque isso aí é nomenclatura interna do fabricante. Enfim, o que a gente vai fazer? Os disjuntores, eles servem para proteger o cabeamento do circuito. Então, a gente dimensiona o disjuntor para proteger os cabos, tá? Então, o disjuntor, ele é dimensionado, ele é colocado baseado na capacidade de corrente dos cabos. Então, eu vou vir aqui, ó, naquela tabela, eu já fiz isso, vocês vão ter que fazer. Vou vir nessa tabela aqui, aproveitei a mesma tabela e coloquei esse, ó, cabo. O cabo de meio milímetro quadrado, ele aguenta até 9 amperes. Então, eu vou vir na tabela, olhei aqui, ó, qual que é o primeiro disjuntor que eu tenho abaixo de 9 amperes, porque se o cabo de meio milímetro só aguenta 9 amperes, eu não vou pôr um disjuntor de 10 amperes nele. Porque se passar de 9, eu estou passando da capacidade de corrente do cabo e o disjuntor não vai desarmar. Tá? Então, eu tenho que colocar o primeiro disjuntor abaixo da capacidade de corrente do cabo. Então, vem aqui, o cabo de meio milímetro, eu vou colocar disjuntor de 6 amperes. Cabo de 0,75, a capacidade dele é 11 amperes. Então, eu posso utilizar um disjuntor de 10 amperes. Um cabo de 1 milímetro aguenta 14 amperes. Então, eu vou vir aqui. Não posso colocar o de 16 amperes. Eu vou colocar o disjuntor de 10 amperes. Cabo de 1,5 aguenta até 17,5 amperes. Então, eu vou vir colocar o disjuntor de 16 amperes. Por aí vai, sair preenchendo. Ó, cabo de 2,5, disjuntor 20 amperes, porque a capacidade dele é 24. Cabo de 4 milímetros, a capacidade dele é 32. Então, eu coloquei um disjuntor de 32 amperes nele. Então, eu coloquei os disjuntores aqui para proteger o cabeamento, porque essa é a função do disjuntor no circuito. O disjuntor não está lá para proteger equipamento, não. Mas, às vezes a gente compra um equipamento, por exemplo, eu comprei um ar-condicionado. Eu vou ligar um circuito só para aquele ar-condicionado. Vou pegar um disjuntor e passar o cabeamento só para alimentar o ar-condicionado. E lá no manual do ar-condicionado, vamos supor que eu puxei um cabo de 2,5. O cabo de 2,5 consegue conduzir até 24 amperes. Só que a corrente nominal do ar-condicionado é de 15 amperes, por exemplo, e o fabricante pede para eu colocar lá um disjuntor de 16. Se eu colocasse o disjuntor para dimensionar esse cabo, beleza, eu poderia ter colocado o disjuntor de 20, sem problema. Mas eu estou puxando um circuito só para o ar-condicionado. Se o fabricante sugeriu que eu colocasse 16, eu vou e não tem problema nenhum. Eu coloco o disjuntor com a capacidade mais baixa, um pouco, mais voltado para a proteção daquele equipamento. Tá? Então, em alguns casos específicos, onde o fabricante solicita algum tipo de adequação de disjuntor, a gente faz isso também. Então, a gente perde um pouco desse foco do disjuntor para proteger o cabeamento. Ele vai continuar protegendo o cabeamento, só que a gente ajusta o valor dele mais para próximo do valor nominal da carga. Tá? Que aí você acaba trazendo uma confiabilidade também para a carga para algum tipo de problema. Mas, enfim, do jeito que a gente fez a tabela aqui, a gente fez a tabela de dimensionamento dos disjuntores para proteção dos cabos, sem considerar nenhum equipamento com uma demanda específica. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui? Eu vim aqui em lista, né? Criei essa tabela. Agora eu vou fazer mais um PROC-V, porque a gente já está fera em fazer PROC-V. Então aqui eu já tenho os dimensionamentos dos cabos, né? E agora eu vou procurar esse cabo nessa lista. Eu vou procurar o cabo que aparecer lá nessa lista. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer assim, Excel igual, PROC-V, a gente já tá fera, abrir parênteses, valor procurado. Eu quero procurar esse do cabo. Cliquei na célula que está o cabo, ponto e vírgula. Vou selecionar agora a minha matriz tabela. Vou selecionar só essas duas aqui.
vou selecionar só essas duas colunas, que é onde eu quero que ele procure. Selecionei essas duas colunas aqui. Essa é a minha matriz, a tabela que eu selecionei. Eu quero que ele me volte com um valor, ele me volte o valor da segunda coluna, que é essa aqui do disjuntor, porque o cabo está na primeira que eu selecionei, né? Vou colocar aqui 2, ponto e vírgula, e eu quero que ele procure o valor exato dessa vez, porque lá está cabo de meio milímetro certinho, então ele vai procurar o valor exato dos cabos aqui, não é intervalo. Então esse aqui vai ser 0, fechei parênteses, certinho, ó, ele já veio e já procurou. Esqueci de novo aqui, ó, eu tenho que congelar as células lá da lista, ó. Vou vir aqui, vou congelar colocando cifrão antes da letra e do número, já tinha dado problema novamente. Cliquei e selecionei. Muito bem. Então, o dimensionamento dos disjuntores, a planilha já está me falando qual que é o disjuntor que eu tenho que usar aqui de forma automática. Ó, nesses cabos de 2,5 aqui, a gente vai puxar e utilizar os disjuntores de 20 amperes. Para o cabo de 2,5, 20 amperes. Para esse cabo de meio milímetro, a gente seria o de 6 amperes. Só que a gente viu lá que depois a gente vai ter que forçar. Eu não posso usar cabo de meio milímetro em residência, né? Aqui tem que ser um cabo de 2,5. Bom, então sobre os disjuntores é isso. Depois a gente vai falar agora de queda de tensão. E depois a gente vai falar de como é que faz também o dimensionamento do disjuntor geral.